O nosso convidado, Sóstenes Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, a Codesal, já está por aí conosco. Sóstenes, muito boa tarde, tudo bem? Obrigada pela disponibilidade de conversar aqui, num período que a gente sabe que vocês estão aí com muito trabalho, né? Como vai? Oi, Stephanie, que bacana poder conversar com você. Eu já participei desse programa algumas vezes, apresentando aqui os serviços da Prefeitura de Salvador por meio da nossa Defesa Civil. Você que eu acompanho dia muito na Rádio Metrópole. Verdade. Acredito que ainda quando estagiária de Dr. Mário e hoje aí pilotando uma série de programas, é muito bacana poder ter esse momento e essa experiência. A gente já se viu nos corredores, mas eu acho que a gente ainda não teve uma matéria em conjunto. Recebi a provocação mais cedo aqui da Vitória, que é uma grande jornalista e produtora, tem se articulado bem, e aproveito para deixar um abraço para ela, também para Jefferson Hora e para Zé Silva, essa bancada aí bacana desse programa que leva tanto serviço e tanta informação para a nossa população. Eu estou aqui à sua disposição e é só demandar que a Defesa Civil é isso, é 24 horas, literalmente atuando para ajudar o povo de Salvador. Oh, maravilha, olha, a gente que agradece. Vamos seguir aqui, principalmente porque esse trabalho de vocês 24 horas, eu imagino que vem muito do... Tudo pode acontecer, né? A gente imagina um fevereiro de muito sol aqui na nossa cidade e já começamos a experimentar aí uns períodos de chuvas intensas, né? Desde aí carnaval, que acaba sempre acontecendo uma chuvinha aqui, mas a gente teve aí... Mas não foi chuvinha não, viu? É isso. A gente acabou tendo uma chuva bem intensa e que agora segue nessa semana. E eu queria aproveitar para a gente falar, né, como é que tá aí esse preparativo de vocês, né? Classicamente a gente tem a Operação Chuva, geralmente começando ali em março, né? Abril, aquele período que a gente já conhece pelas chuvas, mas ela chegou antes. Como é que tá tudo por aí? Vamos lá, Stephanie. Não é que ela chegou antes, você é uma jornalista experimentada, acompanha isso há muito tempo. Historicamente, os meses de março, abril, maio e junho são os meses mais chuvosos em Salvador. Ocorre, entretanto, que com essas mudanças climáticas, que não é mais pauta para futuro, Stephanie, é algo do nosso presente, do nosso dia a dia. Então as pessoas ficam ainda acreditando que vai acontecer, que vai chegar, e não se dão conta que já chegou. A gente teve aqui, no ano passado, por exemplo, dezembro, extremamente chuvoso. Próximo ao Natal, você deve se recordar, com rajadas de vento de 63 km por hora. Sim. Quais 44 árvores de grande porte tombaram em Salvador. Ladeira da Barra, áreas que têm uma infraestrutura mais bem elaborada, todas sofreram de igual modo. Então, em janeiro, novamente tivemos chuva. Agora, no Carnaval, você citou muito bem, não foi a chuvinha do Carnaval. Nós tivemos 67 milímetros em apenas uma hora na quinta-feira de abertura do Carnaval. No domingo, novamente se repetiu, com quase 70 milímetros de chuva em apenas uma hora. Então, essa tem sido a tônica do que a gente tem observado aqui na nossa cidade. A gente conversa muito com a nossa equipe, nós temos uma grande equipe multidisciplinar, meteorologistas, engenheiros ambientais, engenheiros sanitaristas, estatísticos, geólogos, engenheiros civis, arquitetos, engenheiros agrônomos, agrimensores, enfim, uma gama de profissionais que pode apontar caminhos. E esses caminhos, por mais orientação técnica que nós tenhamos e um grande quadro profissional, além do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que é o mais avançado de todas as capitais do Brasil, às vezes nós estamos sendo tomados com surpresas. Ontem, por exemplo, o que apontava a meteorologia, não só a nossa da Defesa Civil de Salvador, mas as nacionais também, é de que nós teríamos chuvas entre 20 e 30 milímetros por conta de um corredor de ventos úmidos. Ocorre, entretanto, que em determinado momento, um sistema de baixa pressão se formou rapidamente, conhecido como cavado, e trouxe chuva de 92 milímetros em apenas 2 horas. Olha que a média histórica para todo fevereiro é de 98, tivemos em 2 horas 92 milímetros. Então, esses estudos estão sendo todos eles regulados. A gente conversa com outros pares de outras cidades e também em âmbito nacional. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Por exemplo, hoje, nesse momento de transição climática que estamos vivendo agora, nesse período de fevereiro, é muito inseguro fazer qualquer diagnóstico, qualquer anamnese para a próxima quadra chuvosa, ou seja, esse próximo período.
Conversando com os nossos meteorologistas, a gente vai conseguir ter um pouco mais de precisão para abril, maio, junho, já em março, que a gente passa a ter uma certa estabilidade nas informações, tá? Então, isso tem sido construído de uma forma muito a quatro mãos, não é só por nossas equipes daqui da Codesal, mas com muita segurança para oferecer à nossa população e a vocês, dos meios de comunicação, as informações necessárias para que a população sabedora das condições de risco se coloque numa condição de segurança e que a gente possa passar aí mais um ano com vidas salvas. Essa é a nossa premissa, essa é a missão da nossa Defesa Civil. O prefeito Bruno e a vice-prefeita Ana têm investido bastante nessas tecnologias. Este ano, 2024, nós estamos fazendo a inclusão no nosso parque de mais 25 equipamentos, são mais 20 estações pluviométricas e mais 5 estações meteorológicas. Então, assim, como eu disse mais cedo, uma das cidades com o maior parque tecnológico de todo o país para favorecer, sobretudo, a quem mais precisa, que vive nas áreas de risco, que são as pessoas que, infelizmente, não têm outra opção, mas que precisam desse amparo do poder público municipal. Pois é, bem importante esse acompanhamento e, de fato, a gente vem tendo esse experimento dessas mudanças climáticas e sentindo como, de fato, a chuva tem acontecido nesses períodos em que há alguns anos a gente não acompanhava, principalmente em tanto volume. E aí, quando a gente fala dessas ações, Sóstenes, e todo esse cuidado que vocês têm em preparar, né, a cidade, que a cidade esteja aí, né, digamos, funcionando, para que quando a chuva chegue, ela continue também, né? Aqui tem algumas ações, e logo no iniciozinho, quando eu anunciei a sua participação, teve um ouvinte que mandou aqui a pergunta, Marta, ela diz: boa tarde, gostaria de perguntar a Sóstenes, como é que nós, por exemplo, podemos ajudar nos nossos bairros, nos locais que moramos, a pelo menos sinalizar onde precisa ser feito, por exemplo, limpeza daquelas calhas e também saídas de bueiro que muitas vezes ficam com muito lixo e acúmulo de plantas, bloqueando a saída da água e causando problemas. Ótima pergunta, super oportuna, bem de acordo com o programa Metrópole Serviços. Preciso fazer aqui uma introdução do que já vem sendo realizado pelo município ao longo desses últimos anos, que é importante, inclusive, falar dessa preparação. Além de capacitar os moradores, como eu citei, nós temos os núcleos comunitários de proteção e defesa civil, nós capacitamos os moradores das áreas de risco, capacitamos as nossas crianças, os estudantes da rede municipal de ensino, por meio do PDCE, que é o Programa de Defesa Civil nas Escolas. São 10 mil crianças, Stephanie, já capacitadas para que elas já cresçam com a cultura de defesa civil, com a cultura de meio ambiente, que ela possa entender que não é viável cortar um talude de forma inadequada, porque esse corte de talude, amanhã ou depois, poderá trazer para ela e para a sua família transtornos e mesmo riscos. Enfim, programa de voluntariado, todas as primeiras sextas-feiras dos meses de cada ano, nós capacitamos aqui no auditório da Codesal voluntários que, porventura, queiram auxiliar não só a Codesal, mas os seus bairros e outros bairros da cidade. Recebemos gente, inclusive, de fora de Salvador, Lauro de Freitas, Santa Maria da Purificação, Candeias, Madre Deus, Simões Filho, Camaçari. Capacitamos ao longo do ano uma série de pessoas, leigos e especialistas. Então, aqui, além das pessoas em geral que querem participar, engenheiros civis, engenheiros ambientais, bombeiros civis, bombeiros militares ou mesmo na reserva, essas pessoas que têm esse desprendimento de ajudar, de servir ao próximo, vêm aqui à nossa sede, fazem essa capacitação. Agora, a respeito da pergunta da ouvinte, e como eu disse, é muito oportuna, a Prefeitura de Salvador, ao longo dos últimos anos, executou mais de 200 execuções de contenções de encostas por meio da Secretaria de Infraestrutura e da SUCOP, a Superintendência de Obras Públicas. A Codesal, por sua vez, já instalou mais de 300 geomantas em Salvador, conferindo hoje à cidade mais de 500 intervenções físicas que garantem aí a segurança das pessoas, principalmente nos períodos mais chuvosos. Agora, é claro que, ao observar qualquer cenário de risco, uma casa que está rachando, um vegetal que está inclinando, uma árvore de médio e grande porte está inclinando, ou mesmo locais que estão alagando, a pessoa deve se afastar dessa condição de risco, discar 199 e pedir auxílio de um profissional da Defesa Civil de Salvador, um engenheiro, um geólogo, um arquiteto, um profissional habilitado pelo CREA ou pelo GAL, para que ele possa ir a campo, realizar a vistoria e garantir a segurança dessa população.
Os serviços ordinários, os de zeladoria, como esse que a ouvinte provocou, o 156 recepciona. Então, ao observar que a calha, que a caixa de tarjeta, ou mesmo que o canal, ou a árvore aponta risco, tem risco de cair uma galha, ou mesmo desse vegetal cair, tombar, liga para 156, pede ajuda dos colegas da Secretaria de Manutenção, da SEMAN, que são os responsáveis pela manutenção da cidade. Eu tenho certeza que essas operações ajudarão bastante para que no período mais chuvoso nós temos aí as redes de drenagem mais limpas, funcionando, e que nós não tenhamos alagamentos na cidade. Ótimo. E é bom que ela traz uma provocação, né, e relembra a todos que cada um tem o seu papel, né? Todo mundo pode verificar alguma situação que precisa de um cuidado, entra ali em contato, sinaliza, né? Entra em contato com vocês no 199, sendo de outra demanda, vai lá para o 156, mas todo mundo tem esse papel também de ajudar, porque no final das contas o resultado vai para todo mundo, né? Para todo mundo. E é claro, aproveito para reforçar, não colocar lixo nas encostas, não colocar lixo em entulhos, nos canais, né? Não fazer plantio de vegetações inadequadas nos taludes, a exemplo das bananeiras. Stephanie, você não imagina a quantidade de bananeiras que nós temos nos locais de risco da nossa cidade. E nós conversamos muito, dialogamos muito com a população. E como esse programa tem essa finalidade de prestação de serviços, a gente precisa reforçar: não plantem bananeiras nas encostas de Salvador. Essas bananeiras, as suas raízes encharcam, rompem a encosta e invariavelmente produzem escorregamentos de terra com deslizamentos que às vezes podem tirar vidas das pessoas. Então vamos fazer a nossa parte também para que nós passemos aí mais um ano sem nenhuma vítima por conta das chuvas na nossa capital. Com certeza. Aqui no nosso YouTube tem ouvintes participando também, e eu até trouxe no iniciozinho, enquanto a gente ajustava aí sua conexão, Sóstenes, falando sobre a previsão dos próximos dias, que ainda espera chuva, né, aqui na nossa cidade. Jaime diz aqui: muito boa tarde a todos, e aí ele dá: Sóstenes, parabéns, está mais magro, cheio de energia. E ele diz: por favor, me esclareça. Está mais magro, eu agradeço, mas essa câmera me botou uns 10 quilos a mais. Vou até me afastar aqui para dar uma melhorada, viu? Ô, Stephanie, essa câmera ela não é legal com a gente. Ela não é bacana, olha só. Esse super zoom, hein? Hein? Esse super zoom aí, eu bem próximo. Eu tô aqui olhando e disse: meu Deus do céu, preciso fazer uma dieta urgente. Mas já recebeu aqui o elogio, já garantiu. Tá vendo? Gentileza do ouvinte, generosidade. Obrigado. Olha, ele faz uma pergunta aqui em relação justamente a essa previsão, né, de chuvas. Ele diz... A tendência é de que essa semana, pelo menos até sexta-feira, nós temos chuvas pancadas fracas a moderadas. Há a possibilidade da formação de um VECAM, um vórtice ciclônico de altos níveis na sexta-feira. Ainda não está confirmado, então a gente não vai antecipar isso. Mas é bem possível que a partir do domingo, mas mais seguramente na próxima semana, nós temos um tempo mais instável em Salvador, mais com cara de verão, né? Afastar um pouco desse verão chuvoso que nós tivemos nesse período. E é legal essa conversa, porque os últimos 3 anos nós estávamos sob a influência do Laninha, qual traria chuvas intensas, volumosas e constantes aqui para Salvador. Final do ano passado, iniciamos a influência do El Niño, que traria um pouco mais de estabilidade, de tempo mais seco. Ora, meu Deus, se esse El Niño vier e der continuidade com essa chuva que a gente está tendo até o período de junho, o trabalho vai ser redobrado, Stephanie. Mas a tendência, pelo menos, era assim que estavam apontando os estudos meteorológicos, de que tivéssemos período de chuvas, não sem chuva, mas com uma quantidade menor do que a normal climatológica, ou seja, a média histórica, para esses próximos meses até maio, voltando em junho a tomarmos o parâmetro anterior. A gente vai estar avaliando, como eu disse, eu tenho certeza que agora, já para março, a nossa equipe consegue ter um dado mais rígido a esse respeito, e aí a gente pode transmitir com mais segurança para todos vocês. Ele perguntou se vai chover, exatamente, ele falou do domingo, né? Se iria chover muito. Domingo já melhora, até domingo. Já dá para pensar em preparar uma praia, alguma coisa do tipo, mas efetivamente, como tem a chance desse VECAM na sexta-feira, pode acontecer algum tipo de alteração. Tem uma previsão, eles aqui, a previsão do nível de água até domingo é muita também, como teve ontem? Hoje poderia se repetir o que aconteceu ontem. Graças a Deus o sistema ficou aqui no oceano.
os seus colegas dos meios televisivos conseguiam enxergar com mais facilidade, porque como eles estavam aqui no próprio centro de monitoramento, a gente podia mostrar a mancha de chuva bem pertinho aqui do continente, estava no oceano. Em dezembro eu tive um cenário muito parecido, Stephanie. Nós tínhamos a previsão da chegada da chuva com força na capital, ela não chegou. Naquela noite, me recordo que tivemos ventos de 48 km por hora, manteve a chuva no oceano, ou seja, dificultando a navegabilidade, mas sem atrapalhar tanto a vida no continente. No dia seguinte, entretanto, tivemos um vento de 73 km por hora, trazendo esta mancha de chuva para Salvador, e foi uma chuva muito forte, como eu disse mais cedo, com quedas de árvores de grande porte. Ele está lá, no oceano, aqui perto. Vamos torcer, rezar para que essas correntes de vento demorem em trazer ela de volta aqui para o continente, que a gente possa ter um pouco de trégua, até porque o solo já está encharcado, e com esse solo encharcado e mais chuva, a tendência de escorregamento ainda é maior. Olha, para quem está aí nos acompanhando, estamos com Sóstenes Macedo, diretor-geral da Codesal, claro, falando sobre as chuvas aqui na cidade, sobre as ações da prefeitura para esse período e para o que vem, como a gente vem esclarecendo aqui na nossa conversa. Tem ouvinte na linha? Vou chamar então José para conversar conosco. Boa tarde, José. José? Tá aí, Zé Silva, seu xará? Vamos tentar daqui a pouquinho. Sóstenes, posso te pedir uma licença para a gente dar uma pausinha de 3 minutos para o nosso intervalo e a gente retoma? Vendo se José tá na linha novamente, tem pergunta aqui, tem Jusilene mandando áudio para a gente conversar e seguir falando dessas ações? Conte comigo. Vamos lá então. A gente faz aquela pausa rápida, Zé Silva, para dar uma chance do seu xará aí se reconectar, para a gente conversar e seguir falando aqui sobre as chuvas e toda essa operação da prefeitura para cuidar da nossa cidade nesse período. É bem rapidinho, intervalo comercial, Metrópole Serviço volta já.